Alberto, você poderia explicar melhor sobre a água que sobra no copo? O que significa? Nós temos mecanismos psicológicos de compensação. Quando a gente não resolve as nossas encrencas internas, nós encontramos jeitos de drenar essa energia psíquica intensa para expedientes que, de algum modo, aliviam essa supertensão interna. Quando você está muito tenso, por exemplo, você fica batendo o pé, você fala. É uma forma que você tem de drenar um nível de ansiedade que você assumiu em função de uma demanda qualquer, de um problema qualquer, de um conflito qualquer, e você então encontra esses expedientes. São as nossas ditas neuroses. Quanto mais, por exemplo, tu ficas conflituado por uma culpa que emerge, recente, por exemplo, apoiando-se em culpas anteriores, mais tu aumenta a tua capacidade de limpeza. Aí você fica mais engenhoso e você limpa a casa. E a casa está um brinco. A casa está um brinco numa mania de limpeza, porque tu estás te sentindo sujo por dentro. Então a gente desvia isso. O transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, é bem típico disso. Você vai para o banheiro, toma um banho que demora 2 horas, você consome um sabonete num banho e sai numa expectativa metafórica de ter limpado a alma. O banho excessivo, 1 hora, 2 horas de banho, ele é tão exagerado que ele lesa a pele. Lavar as mãos tantas vezes fere. Eu tenho pacientes com a pele da mão ferida, não está limpa. A mão, ela está absolutamente traumatizada, porque tudo tem o equilíbrio. Mas eu limpo as mãos porque a consciência está ocupada com muitos conteúdos conflitivos que não consegue resolver. Fazemos como Pilatos, até hoje. Lavamos a mão, mas não liberamos a consciência. E aquilo fica dentro da gente, gerindo, às vezes assumindo uma posição grande, se a gente não consegue trabalhar. E, num dado momento, nós nos percebemos com uma atitude obsessivo-compulsiva. O pensamento vem fixo e vem um comportamento para tentar drenar esse pensamento fixo. Logo, lavar as mãos de Pilatos naquela oportunidade é bem hoje o que mais a gente encontra nos pacientes que sofrem de obsessão e de pensamento obsessivo-compulsivo, onde a ansiedade é muito intensa e eles tentam se liberar das encrencas internas, dos conflitos internos, das culpas, através desse gesto exterior, que absolutamente não resolve. Pilatos fez isso e acabou se suicidando no vulcão Vesúvio, na Europa, porque não conseguiu se liberar da culpabilidade. Então, a resolução da culpabilidade, ela se faz mediante o auto-perdão, mediante ações no bem, e não mediante atitudes exteriores. Mas essas atitudes exteriores, elas representam tentativas de equilíbrios, mas equilíbrios precários. Então, o copo na água da minha filhota lá, ele está tanto mais alto quanto maior está a ansiedade dela. Quando ela está menos ansiosa, o nível do mar diminui, né? É como se fosse o ciclo do mar funcionando nas enchentes e nas vazantes, né? Nas marés, né? Quando ela está muito ansiosa, o copo enche. É a neurose. Quando ela está relaxada, tranquilo, às vezes ela toma toda a água do copo, todo o suco do copo. Eu fico só examinando. Olhando para o copo, eu já percebo como é que ela está. Quando maior a quantidade, maior a ansiedade. Olhando alguns amigos, eu já sei. Se estão falando muito, estão ansiosos. Alguns amigos, por exemplo, eu tenho um amigo, por exemplo, ela é extremamente ciosa na limpeza. Mas quando ela está muito tensa, você não suporta, porque nenhuma mosca pode passar voando, porque assusta. O nível de limpeza dela é extraordinariamente neurótico.
não é uma limpeza, é uma neurose que está posta ali. Então, você tenta resolver o conflito e projeta para um comportamento. Então, o que nós devemos fazer? Nós olhamos o comportamento para tentar decifrar as causas. Olhamos a linguagem que o corpo utiliza, o sintoma nada mais é do que uma linguagem do ser que busca a saúde interna. Essa linguagem diz, olha, eu estou tenso, olha, eu estou me sentindo culpado. Eu, por exemplo, outro dia eu vi uma situação dessa ordem. A companheira, ela foi entregar um apartamento, uma amiga foi entregar um apartamento. E o cidadão que ia receber o apartamento, mandou um representante. E esse representante não recebeu meio do apartamento, disse, olha, está faltando isso, levantou uns 12 itens. Ela pegou, corrigiu os 12 itens. Quando ela foi entregar, o dono do apartamento, ao invés de mandar o mesmo representante, ele foi. E chegou lá, ele encontrou outros 12. Mas ele é neurótico. Ele tinha que encontrar. E aí ele foi reclamando aqui, e ela foi ficando possessa. Ele é uma pessoa muito idosa, e ela me disse assim, Alberto, a vontade que eu tinha naquele velho, é de agarrar no pescoço dele, e matá-lo de tanto ódio que eu senti dele. Mas ele era um ancião velho, e eu fui me controlando, vocês sabem o que aconteceu com ela, ato contínuo, na mesma semana, as 10 unhas dela quebraram, as 10, foi quebrando uma, quebrando outra, olha gente, quebrou unha, não foi a pele, a unha. A gente pensa que a unha é dura, né? Que a unha não reflete. A energia que ela concentrou de ódio nas mãos, de engasgá-lo, e ficou paralisada, deu conta de estragar as 10 unhas, ao ponto dela ficar assustada. Digo, olha, quando você tiver ódio de mim, faça uma prece para Jesus Cristo e jogue essa raiva para a terra, porque senão você pode, ou você se mata ou me mata, porque essa energia que você tem é fantástica. Mas isso acontece com todos nós. Nós, quando temos um conflito, nós não gerimos bem, nós localizamos esse conflito numa tentativa de equilíbrio. O que é que o organismo fez? Mostrou para ela que a energia de ódio que ela não soube trabalhar ficou nas mãos, e ela quebrou as unhas. Quantos de nós fazemos bócio, fazemos transtorno da glândula tireoide, porque engolimos e não digerimos os conflitos? Ou então vomitamos no outro. Eu não levo desaforo para casa, eu cuspo fogo. Cospe fogo, tem problema de tireoide. Um vai para o hipertireoidismo, outro vai para o hipotireoidismo, mas os dois se atrapalham. Quantos problemas de coluna nós temos em função dessa postura inadequada no âmbito de lidar com os conflitos, de poder expressar os nossos sentimentos, falar do que estamos sentindo, poder resolver pelo diálogo as nossas encrencas. Nós não fazemos isso. Ou nós engolimos, é uma postura extrema, ou nós cuspimos fogo na relação do outro. Não, eu não toco no outro, mas a minha língua é uma navalha. A pessoa ainda se gaba disso. Essa atitude, como é uma atitude energeticamente descompensada, ela mobiliza a mente, perispiritualmente o corpo, e ela vai lesando essas estruturas que envolvem o centro laríngeo, que André Luiz se refere no livro Evolução em 2 Mundos, e vai alterando a fisiologia da glândula tireoide, vai alterando a glândula, a coluna cervical, vai alterando a laringe, vai apresentando alterações que vão, aos poucos, com um determinado tempo, vão emergir o conflito no corpo. A doença nada mais é do que a metáfora do conflito. A doença não é má. A doença é uma manifestação da ecologia da saúde que encontra através dela um jeito de encontrar uma forma menos precária possível de chamar o ser, o espírito, a que ele possa fazer uma reavaliação do seu comportamento diante da vida. O câncer que surge numa parte do corpo, do estômago, por exemplo, nada mais é do que um motim de células que fazem piquete e fazem uma guerra para chamar a atenção de como você está usando toda a sua dinâmica gastrointestinal no âmbito do seu comportamento. Você que tem um rei na barriga, que acha que você vale mais do que todo mundo, ou você que experimenta às vezes a posição do medo. Então, quando temos medo, o que é que a gente diz?
eu tive uma diarreia, me deu um medo, eu corri para o banheiro, me deu logo uma diarreia. A nossa fisiologia corpórea, ela logo demonstra. Diante de um medo, vem a diarreia. Diante de uma raiva que a gente vai acumulando e segurando no exercício do nosso poder, nós chegamos com, por exemplo, prisão de ventre, constipação intestinal, enfesados. Fezes, enfesados, as fezes dentro. Você fica enfesado mesmo, você fica profundamente doente. Quantas constipações intestinais estão relacionadas aos conflitos que nós não conseguimos resolver? E quantas dessas se revelam através do motim dessas células, que dizem para o Senhor que gere o corpo, que ele não está se comportando adequadamente, está vivendo a prepotência, está usurpando do poder, está pisando nos outros. E, por exemplo, lesa perispiritualmente e lesa corporalmente as células que se multiplicam desordenadamente, mostrando que a governança está tão atrapalhada que uma parte do corpo, ela se desestrutura de uma forma anárquica e tenta criar um governo paralelo, que é o câncer, que põe em ameaça toda a estrutura corpórea. Então o câncer, às vezes, como uma doença construída nesta vida, às vezes trazidas como matrizes de outras vidas, em outros momentos reencarnatórios, interconectados em vários momentos, ele é uma metáfora que fala para que possamos aprender um outro nível de postura diante da vida, na superação dos nossos conflitos internos, no gerenciamento das nossas emoções mais adequadas, assentado em princípios morais mais equânimes, que nos ajudem a podermos nos colocar no mundo de uma forma mais harmônica, mais equilibrada, mais bela. Todas as vezes, portanto, que nós nos desequilibramos, dependendo da sistematização com que esse desequilíbrio se posta, o conflito ele passa do nível mental para o nível energético, perispiritual, lesa o nosso fluido vital e lesa as nossas células. Quando chega nas células, é a consequência mais finalizante de toda uma cadeia. Então, a lesão da célula é a ponta do iceberg. O problema não é as células em si mesmas, porque eu posso tirar o estômago e surge em outra parte, surge no intestino, surge no pulmão. Eu curo a doença, mas não curo o doente. Então, olhar o conflito que se manifesta no corpo significa dizer, eu vou tratar a doença e vou tratar o ser que fez a doença, porque a doença é consequência. Não é a doença que faz a pessoa doente, é o doente que faz a doença. Só existe doença porque tem doente. Não é a doença que se estabelece e diz, agora você ficou doente porque você está com uma doença. Não. Você está doente e mais dia menos dia, você vai apresentar uma patologia. Então, quando você apresenta a patologia, já é a consequência terminal, última, de todo o encadeamento de um conflito que não está sendo resolvido e está sendo alimentado. Algumas vezes, naturalmente, é na resolução do conflito que surge o escoar das energias perispirituais como mecanismos depurativos de cura. São as doenças que emergem para liberar a sua alma de conflitos que estavam, como diz o espírito André Luiz, no fundo da piscina qual o lodo, acomodadinho ali. E que agora a tua estatura espiritual já está em condições de retirar aquele lodozinho do fundo da piscina. E aí você vai encontrar pessoas dignas, muito equilibradas, que apresentam patologias assim, e que deixam os médicos estarrecidos, que não fumam, que não bebem, pessoas sóbrias, frugais, equilibradas, geram em si um bem a emoção. Como é que surge doença? Essa doença, ela nasce das entranhas das existências anteriores, que estão arquivadas, e brotam para fora como um mecanismo depurativo último. E aquela alma se libera completamente de pendências internas. Mas mesmo essa depuração demonstra que havia conflitos internamente que não tinham sido solucionados. Desse modo, a água da nossa querida Tami revela o seu conflito interno. Ela é como um termômetro. A gente não mete termômetro, você está com febre, eu olho para o copo e já sei como é que ela está.
e ela nos ajuda a pensar. Então todos nós temos esse comportamento, um comportamento que se manifesta através das nossas neuroses. Alberto, dentro dos problemas do conflito, o que você poderia nos dizer sobre a campanha do desarmamento? Essa campanha do desarmamento, que vai se colocar na conta da pesquisa, por ocasião da eleição em outubro, fazendo ter uma posição nacional a favor ou contra o desarmamento, ela é uma oportunidade de nós nos colocarmos alinhados com uma posição absolutamente pacífica que o Brasil sempre experimentou enquanto convivência interna. Nas suas disposições mais internas, nós temos uma índole extremamente de tolerância, de flexibilidade, comparativamente a outros países. Mas temos conflitos sociais intensos e a multiplicação das armas, cuja estrutura bélica alimenta uma fortuna de recursos, favorecem que as armas se multipliquem. Logo, nós não podemos avaliar a extensão de dinheiro, somas vultosas que alimentam essa indústria das armas, que fazem muitas vezes guerra serem forjadas. No Iraque, não foi só o petróleo que foi motivação, muito tampouco o ditador Saddam Hussein e muito menos Bin Laden, que estava sendo perseguido, ou os terroristas. Nada. Tinha por trás toda uma indústria que colocou políticos dentro de uma instância de poder e que favoreceram naturalmente as decisões pró-invasão Iraque, cujos americanos somente agora estão se dando conta, enquanto população, da tragédia que foi invadir o Iraque, contrariando a Organização das Nações Unidas e determinando hoje quase 2.000 mortes de soldados americanos, para falar só das baixas dos americanos, e mais de 20.000 feridos contabilizados pelos americanos, sem falar do lado iraquiano, cuja tragédia é sem soma. Então, há uma estrutura toda econômica que manipula a sociedade, colocando políticos em posições estratégicas, fazendo os lobbies, favorecendo até a decisão, vamos invadir. Na frente tem uma motivação aparentemente justa, de levar, entre aspas, paz para o país, de tirar o ditador, numa pretensa colocação de uma democracia, desconsiderando toda a cultura de um país, que tem uma cultura teocrática e não democrática, numa invasão absurda, que revela por trás objetivos inconfessáveis, e dentre eles está a indústria bélica, que é fortíssima a nível mundial. O nosso país, a par dessa questão, nós não podemos desconsiderar que a nossa índole pacífica, ela fica comprometida com todos os conflitos sociais que emergem. Só nesse ano, de 40.000 do ano passado, nós já reduzimos para 36.000 o número de óbitos por armamento, o que significa dizer que 4.000 pessoas deixaram de morrer, segundo as estatísticas. Não só, ela não aumentou, como ela diminuiu 4.000. O índice de 40.000 passou para 36.000 homicídios por arma de fogo. Então, claramente, o nosso país, ele se inclina para uma posição, que é uma posição mais pacífica. A doutrina espírita, ela assume um comportamento absolutamente pacifista. Nós somos frontalmente contrário às atitudes beligerantes, mesmo considerando que algumas vezes é necessário o resguardo e precisamos utilizar alguns expedientes que nos resguarde como estratégias de defesa, mas ainda assim a nossa postura, ela está sempre inclinada a um comportamento de não violência. Logo, quantas vezes você, eu, num conflito, quando nós perdemos a cabeça, a gente costuma dizer, puxa, eu fiquei cego de cólera. Você não viu mais nada, pegou a arma e atirou.
A maioria dos homicídios são cometidos assim, a par desse aparato social que envolve o aparato militar, as guerras que se insurgem nos morros, nas periferias. A par disso, a população cada vez mais vem se armando. E se você está armado, você está pronto para cometer um crime. Mesmo que a arma ela tenha sido comprada, você guarde um porte de arma para se defender. Quantas vezes nós encontramos os noticiários aí, de que, por exemplo, o pai matou aquele filho que jogou a televisão pela janela, numa crise, num surto de cocaína, e o pai, advogado, matou o filho. Se não tivesse aquela arma, ele não teria morto o filho. Mas você chega em tal ordem, que diante daquela arma, de uma cólera, de uma indignação, do desespero, você atira. Às vezes, dominado pelo álcool, você atira. Quantos morrem por uma bobagem no bar, no trânsito? Porque está com a arma, você atira. Então, se queres a paz, te prepara para a guerra. Esse é o lema ainda do mundo. Mas a posição espírita está identificada com a posição da Organização das Nações Unidas. Se tu queres a paz, te prepara para a paz. Eu não posso me preparar para a paz armado. Lógico, se eu sou um profissional e que tenho a necessidade de usar o armamento por conta da própria ingerência profissional, um segurança, você trabalha lá numa empresa que faz a segurança dos bancos, por exemplo, você é um militar, ok. Mas fazer da arma um instrumento de defesa, nós estamos incutindo uma cultura bélica. Os nossos filhos, quanto mais armados, significa que eles estão sendo menos amados. Precisamos amar mais e armarmos-nos menos. A ausência do amar leva ao armar. Acho que é uma oportunidade de nós assumirmos uma posição que Costa Rica apresentou e apresenta para o mundo, num completo processo de desarmamento que viabiliza um país que ele está tão desarmado que qualquer tentativa de invasão é vergonhosa. Qualquer tentativa de invasão é patética. Vejam que Gandhi, quando fez a sua caminhada da não violência, se levantar uma arma, a sua posição era tão digna e era tão amorosa, que as pessoas tinham vergonha de confrontar, de lesar. E ele ainda assim, sem empunhar uma arma, conseguiu liberar o seu povo da hegemonia do povo britânico, que consagradamente sempre manteve as suas garras no domínio imperial sobre as suas colônias. Então, Gandhi é um exemplo do século passado que está aí posto. É um fato, não é uma ilusão, uma quimera, não é um mito, muito embora também esteja se transformando em mito. Gandhi é uma realidade do nosso tempo, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, demonstrando que desarmados, nós assumimos uma posição em prol da construção da paz. Não podemos de modo algum fazer como pretensamente quer o Enéas, defendendo abertamente a sua posição de que o Brasil deveria ser um país produtor da bomba atômica, porque assim ele seria respeitado e não seria invadido por nenhum outro país. Isso é um sofisma, que numa visão materialista está tudo muito bem, mas nós espíritas já somos capazes de destruir a Terra mais de 2 dezenas de vezes. Tal é o equipamento bélico que nós temos. As toxinas botulínicas, elas são capazes de fazer uma chacina em toda a Terra. A quantidade de mísseis que nós somos capazes de nos autodestruirmos é uma coisa absurda, absurda. Quando você lê as estatísticas e o arsenal de cada país que detém os equipamentos atômicos, que detém os mísseis, as ogivas nucleares, você fica assim, pasmo, percebendo que o nosso país, a nossa terra, ela já está encharcada de armamentos. A quantidade de dinheiro que a gente guarda, aloca em armas, que é desviado do atendimento às necessidades básicas do ser humano para que ele possa ser humano,
deixam-nos pensar que nós estamos ainda precisando sofrer muitos escândalos para podermos sentir a necessidade do bem, como diziam os espíritos. A primeira-ministra paquistanês falava no encontro internacional da cifra astronômica que o Paquistão alocou para criar a bomba atômica para enfrentar os indianos e o povo vivendo a miserabilidade. Apenas uma parte daquele recurso seria capaz de banir a fome do Paquistão. O nosso mundo, ele precisa repensar. E nós precisamos nos desarmar. Ninguém tem a ilusão de que apenas a ausência das armas se estabelecerá a paz. Não temos essa ilusão. Porque o espírito, quando violento, ele mata o outro de soco. Se nós tirarmos todas as armas, a gente vai se socar. Mas é um expediente num processo de uma nova cultura, uma cultura de paz que nós devemos criar. Eu não tenho a menor dúvida que deve ser acompanhada de outras posições que fazem parte da instalação de um reino de paz na alma e que vai se expressar claramente nas atitudes, nos pensamentos, nos comportamentos que deverão ser absolutamente pacíficos. Então, a campanha do desarmamento me parece que é uma oportunidade que nós vamos ter agora em outubro, mediante voto, de fazermos fileiras para deixarmos o nosso país, que tem uma missão histórica de ser coração do mundo e a pátria do Evangelho, nós podermos nos liberar, darmos esse grande passo no âmbito da construção de uma cultura de paz. Vamos ver uma pergunta daí tem alguém que quer fazer uma pergunta daí? Ok. Tem uma outra. Então nós temos aqui, Alberto, duas perguntas com o mesmo teor, eu vou lê-las. Gostaria que falasse um pouco sobre relacionamento de enteados e madrastas, padrastos. Até onde vai nossos deveres e direitos na educação dos mesmos, já que estes também possuem pai e mãe? E a outra: você fez menção de seus enteados. Qual a melhor maneira de agir com as crianças de seu cônjuge? Como demonstrar amor e solicitar respeito ao mesmo tempo? Primeiro é resguardando a paternidade e a maternidade e não querendo substituir pai e mãe. Porque você se acasalou com alguém e agora quer fazer um processo de disputa. O nosso trabalho é de criar pontos de encontro que nos favoreçam sinergicamente uma atitude que esteja focada na amplificação do amor às crianças e na resolução dos conflitos mediante o processo educativo. Ninguém que se acasala com alguém deverá ter a pretensão de substituir pai ou mãe daquelas crianças, mesmo que coabite. Aliás, é uma tolice você querer brigar com os filhos, porque se existe ex-parceiro, ex-esposo, ex-esposa, não existe ex-filho, não existe ex-mãe. Então, um dos problemas mais graves nas relações de reacasalamento é alguém que chega novo, quer disputar a parceira com os filhos, o parceiro com os filhos, e bate de frente. É uma luta em glória. Os conflitos se acirram e a possibilidade da manutenção do casamento, ela fenece. Nós temos que alocar força na sinergia, estabelecendo posturas solidárias. Uma das grandes dificuldades do acasalamento é exatamente essa: você chega e quer ser o pai, quer ser a mãe, e não é a mãe. Tanto pior se os filhos são adolescentes. Quanto maior a idade, maior a dificuldade. Então você vai chegando de mansinho. Primeiro, tem que conquistar os enteados, para poder fazer a sua inserção menos dolorosa possível. Porque, meus amigos, todos os filhos queriam os pais juntos. Mesmo que tenham pedido para os pais se separarem, porque viam os pais brigando quase para se matar. Pai, separa, mãe, separa. Mesmo os filhos que pedem, se você fosse perguntar, o que você gostaria como ideal? Dizer, eu queria que meus pais pudessem viver juntos bem.
Então, mesmo nas circunstâncias mais difíceis em que os pais se separaram, em que os filhos foram concordes com a separação, porque era uma tragédia a convivência do casal, mesmo nessa circunstância em que entra uma outra pessoa, é uma pessoa ameaçadora. Primeiro, que não é o pai. Segundo, que eles já viveram uma relação conjugal trágica, presenciavam. Às vezes, eram copartícipes indevidamente dos conflitos conjugais. E eles, portanto, agora que receberam um pouquinho de paz, chega um outro homem, uma outra mulher. Então eles reagem porque na idealização da criança menor, ela queria que o pai voltasse, a mãe voltasse. Reage o adolescente, porque eles já viveram a tragédia, e se alguém vai surgir de novo no pedaço, significa dizer que vão voltar outros problemas, de que a pessoa vai se reacasalar, e aqueles problemas da qual ele já tinha se visto livre, de estar mediando às vezes, porque às vezes os cônjuges, para resolver os seus conflitos, chamam os filhos, o que é absurdo. O problema de cônjuge é de cônjuge. Nós temos que proteger os filhos e proteger a conjugalidade. Mas às vezes o casal vai dizer, diga lá para sua mãe, diga lá para o seu pai. Aí tentam resolver mediante os filhos, e usam os filhos nas alianças. Então, quando um adolescente, por exemplo, se viu livre do pai ou da mãe, está ali convivendo com seu pai ou com a sua mãe, e chega uma outra pessoa e diz, vai voltar tudo de novo. Então ele reage, não é o seu pai. E parece, tem aquela memória histórica de que os conflitos vão se repetir. Logo, o chegante, ele tem que chegar de mansinho. Ele tem que ir conquistando os corações a pouco e pouco, entendendo que os menores reagem muito, são os mais difíceis de cederem afetivamente. Os adolescentes têm uma outra postura de rejeição. E às vezes os mais adultos têm uma maior facilidade, dependendo naturalmente de cada espírito. E ao chegar, ele vai tentar compor uma relação de cumplicidade no jeito educacional, e não de competição, querendo implantar as suas normas. Nessa chegada, portanto, com alguém que se aproxima, você vai estabelecer limites de intervenção, até onde você pode ir. Você não pode ir inteiro. Você não pode ir do jeito que você vai com seu filho, se você também é separado, por exemplo, está reacasalando com uma outra pessoa. Com teu filho tu tem um jeito, com o teu enteado tu tem que ter outro. Porque o teu filho é teu filho, esse enteado é teu enteado. Então você tem que ter uma intervenção, uma chegada que é diferente. Então você vai criando processos aproximativos, lentos, e que são conseguidos, facilitados, pela quantidade de ternura que tu traz para a relação, de cuidado, de amorosidade. Você não vai ficar pegando no pé dos enteados, como tu pega no pé dos teus filhos. Por quê? Porque a relação construída, ela é diferente. Você vai recomeçar a construir uma relação. Por exemplo, eu posso falar da minha experiência aqui nessa área. Eu fui muito matreiramente, eu fui conquistando outro. Quando eu comecei, partindo para o relacionamento propriamente dito com a minha parceira, eu já tinha toda a família na mão, do ponto de vista afetivo. Tinha conquistado todos eles me adoram. Todos, indistintamente. E não é porque eu seja peça boa, não, porque a minha mãe diz, meu filho, quem não te conhece que te compre. Uma pessoa telefonou lá de Minas Gerais uma vez, o seu filho é maravilhoso, e ela disse, olha, meu filho, telefonado lá de Beraba e tudo, não sei o quê. Uma pessoa fez tantos elogios, eu só ouvi, meu filho. Quase que eu digo para ela, leva para ti. Porque mãe conhece bem o filho, né? Mas eu me esforcei, ao ponto, por exemplo, só para vocês verem no Dia dos Pais agora, a penúltima, que é uma adolescente, que é muito difícil, muito conflituosa, ela fez na tela do computador, tirou a minha cara, desenhou um super-homem e botou SP, stepfather, o pai substituto, né? E me desenhou lá, me botou lá, como um pai, na tela do computador. Eu olhei aquilo me emocionou de ver o gesto. Ela desenhou um bocado de borboletinha desenhada, ela não importou, não, ela desenhou as borboletinhas. Ela importou só a minha cara que é verdadeira, o resto é tudo o super-homem, que ela desenhou, e teve o cuidado, ela passou muito tempo desenhando aquilo. Eu fiquei olhando, digo, olha, isso aqui é o presente, A outra foi no Orkut, colocou a minha foto e disse aqui, esse aqui é o meu segundo pai. Ela não chama de padrasto, é o meu segundo pai.
Vejam a qualidade do sentimento. Então, é um processo de conquista gradual, você vai ganhando terreno. Agora você sabe até onde vai. Você não entra numa zona de conflito desnecessariamente. Você vai criando zonas desmilitarizadas na relação com seus enteados. Mas a gente chega aqui a mandar, às vezes, quantas coisas eu engoli e digeri aqui. Aí ia com a parceira e dizia, olha isso aqui. Aí ela ia por tabela, entendeu? E a gente vai. Hoje em dia, eu tenho uma autoridade conquistada afetuosamente. E eu sou capaz de dizer, de chamar atenção, venha cá, não, isso não está legal. Puxa, você não vai colocar esse prato na pia? Mas por quê? Quem foi que deixou esse suco aqui aberto fora da geladeira? E aí eu vou dando meus toques. E aí você vai vendo as coisas vão mudando. Ao invés de querer chegar e arrumar a casa do seu jeito, que você acha que está certo, que é o teu jeito não está certo, é apenas o teu jeito. Você vai compondo, e no processo educativo você vai fazendo as intervenções na proporção que você ganha espaço dentro do coração do outro. Então eu sou capaz de poder ter uma interação de alta qualidade pelo amor que eu conquistei. Não precisamos, como pais, educadores, padrastos ou madrastas, sermos grosseiros, sermos trogloditas, brutamontes. Isso não resolve nunca. E se a gente vai ter muito mais. Se a gente é assim com os nossos filhos, com os nossos enteados, vai ser um campo de guerra. Então eu diria que é uma arte, amigos. Então, diminua as suas expectativas, saiba que você está entrando num terreno que não é do seu domínio, e que você precisa ser acolhido, e que você precisa conquistar aquele terreno gradualmente, e não tenha pressa. Faça como a raposa propôs para o pequeno príncipe, vá chegando mais perto, vá sentando um pouquinho mais perto, criando laços, e na medida que tu criares os laços, aí tu conquista aquele espaço, que te dá ensejo para que eles te digam coisas. Por que você está assim, tão inquieto? A menor me dizendo. Aí de que você está percebendo? Ela disse, eu estou, o senhor não é assim. Chega e dá um feedback para você da emoção. Aí eu fico feliz, primeiro porque ela diz, segundo porque ela está percebendo, segundo porque eu estou inquieto mesmo. Eu digo, eu estou, meu bem, eu estou inquieto. E aí a gente trata do assunto, a gente troca. Assim como eu falo do copo, ela fala quando eu não estou bem. E nós vamos fazendo uma malha de interação de profunda amorosidade. O padrasto, o pai, eu não gosto muito dessa palavra, sabe? A gente até costuma dizer assim, Deus não é pai, Deus não é padrasto, Ele é pai. A gente não costuma dizer, você não diz isso por aqui? E uma moça disse assim, eu não gosto que você diga assim quando fala de Deus. Porque quando você fala de Deus, parece que padrasto é ruim. E o meu padrasto, dizia uma jovem para mim, e o meu padrasto é uma pessoa extraordinária. Teve a dignidade de me adotar como filha. Porque fui abandonada pelo meu pai, consanguíneo. Então, quando a gente fala de padrasto, puxa, está tratando outro, parece uma madrasta, a gente desqualifica, né? Então eu gosto muito do pai substituto, do outro pai, dessas coisas assim. Agora eu não sou seu pai, porque aí você cria uma zona de conflito muito grande dentro do outro. Não tente substituir, porque esse significado ele precisa se manter. E até você precisa dizer, não, agora o senhor é meu pai. Não, eu sou o seu outro pai. Seu pai é aquele pai lá que está lá. Você é a outra mãe, é a outra mãe que está lá. Eu sou a sua outra mãe, a sua mãe substituta, a sua co-mãe, a sua segunda mãe. Você cria uma estrutura para não criar uma relação que às vezes se exacerba no ciúme de lá, que se coloca no conflito aqui e que depois estrangula essa relação do pai consanguíneo, que já não é boa a relação às vezes, atrapalha-se com aquele que chegou e começa a botar lenha na fogueira. Eu lembro, para concluir essa resposta, de uma criança que chegou reclamando, porque a mãe disse assim, olha meu filho, você vai sair com o papai, e o papai tem uma namorada, e você se comporte muito bem, não faça malcriação, não sei o que, deu toda a instrução para o garoto. E o garoto, tá mamãe, você não fique com ciúme dela, porque ela é uma pessoa muito legal, então tá bom? Tá bom. Aí o filho foi com o pai, primeira vez que o filho saiu com o pai. Aí o pai foi, tudo bem. Quando voltou, ela perguntou, que tal meu filho? Ele disse, mãe, a tia é maravilhosa. Começou a elogiar a tia, e a mãe foi ficando possessa, ela é maravilhosa. É o ciúme que a gente tem. E aí ela pegou e disse, mas que negócio é esse?
essa tia não é tudo isso. Aí começou a fazer todo o jogo contra. Ela tinha dito para ele se comportar de um jeito, porque a tia era legal, agora começou a dizer contra. E você está dando o quê? Você acha que ela o quê? E começou, e aí deu uma bronca no filho. Aí o filho foi contar para o coleguinha dele da mesma idade, em torno de 7, 8 anos. Aí, 8, 9 anos, ele contou lá e tudo. Aí o coleguinha disse: ah, tu não conhece como a gente diz com mãe. Mãe, a gente não faz assim quando a gente vai sair com o papai. Faz como eu. Eu disse: como é que tu faz? Ah, eu dou de ombros. Quando ela pergunta, eu dou de ombros. Assim, que tal, meu filho? Você gostou? Porque a gente não diz nem que sim, nem que não. Porque se a gente diz que sim, a gente fica mal. Se a gente se comporta mal, diz que não, a gente leva bronca também. Então, para não levar bronca, eu já aprendi. Eu só faço assim. Que tal, meu filho? Você gostou da tia? Aí eu faço assim: foi bom o passeio? Não é legal? É que nem o português: pois. Você não sabe se é pois, se é sim, né? Se é não, é pois. Então, a tia é muito legal. Se você disser sim, ela vai ficar aborrecida. Se você disser não, é horrível, se meu filho se comporte, aceita a sua tia, é a esposa do seu pai. Se você disser ela é muito bacana, que não tem nada de bacana, coisa nenhuma. Bacana sou eu que fico aqui suando e você sai só para passear e acha ela bacana. Mas que boa sou eu aqui que fico tomando conta de você, que fico cuidando de você. Não é verdade? Não leva bronca? Então, faça assim: que tal? O passeio foi bom? A tia é legal? Ela é ruim? Você veja que é legal isso. Então, essa é a magia da sobrevivência para resolver os conflitos, encontrado pela própria criatividade dos filhos, que veem a imaturidade dos pais, que não sabem assumir a postura dos pais substitutos, ou dos pais auxiliares, ou dos segundos pais, ou do padrastos e madrastas. Por favor, gostaria que tocasse o conflito da homossexualidade. Como é possível perceber e evitar essa culminância conflitiva? Essa culminância com o quê? Conflitiva. Repita. Como é toda ela, né? É o final que não ouviu. Como é possível perceber e evitar essa culminância conflitiva? Todos os problemas dos nossos filhos no âmbito da sexualidade, eles precisam ser acompanhados, seja na hétero, seja nos comportamentos da homossexualidade, da bissexualidade, da pseudo-assexualidade, seja no comportamento agressivo, manifestando uma agressividade destrutiva ou uma passividade, exigindo cuidado. Nós temos que ter um campo aberto de acolhimento aos nossos filhos, para que eles, em trazendo as suas dificuldades, nós possamos ajudá-los. Notadamente na área sexual, nós temos muitas resistências, porque em nós mesmos temos a nossa história, que às vezes cheia de tumultos, cheia de claudicações. Temos muitos elementos que fazem parte de uma visão ancestral, religiosa, que nos mutilaram a percepção da beleza da sexualidade no seu exercício, na sua expressão. Temos também, encharcados na modelação da nossa personalidade, algumas contribuições que a sociedade nos trouxe no âmbito do consumismo, da venda dos produtos, que, de algum modo, banalizou a sexualidade, vulgarizou o sexo, coisificou as relações humanas. E, portanto, nós temos muita dificuldade de lidar com os nossos filhos. Não temos a naturalidade e a espontaneidade. E, às vezes, nós temos que começar dizendo isso: olha, meu filho, eu tenho muita dificuldade de tratar desse assunto com você, você me ajude. Eu tenho muito preconceito de poder falar de sexo, por exemplo. Eu fico meio constrangido de falar de sexo, porque minha mãe não falou. A minha mãe, por exemplo, eu, Alberto, a minha mãe nunca falou de sexo comigo, nunca. Meu pai nunca falou de sexo. Graças à doutrina espírita, eu estudei sobre sexo. Porque se eu ia aprender com quem? Eu ia aprender com o mundo. No mundo com quem? Com filho de outras mães que também não falavam de sexo. Mas a mãe da minha mãe e a mãe do meu pai também não falavam de sexo. Sexo era uma palavra pornofônica. Dizer sexo já causava peia. Então não podiam falar, quanto menos educar. Se eu não falo, eu não educo. Se eu não trato do assunto, como é que eu... Então, essa posição face à sexualidade, ela ainda se ressente nos nossos dias, ora por um dogmatismo, ora por uma liberalidade,
ora por uma trava que você está dentro de si, ora por uma permissividade. Então você não sabe aonde é que você se posiciona no comportamento afetivo sexual dos seus filhos. Eu ilustro isso sempre contando um exemplo do meu irmão, que é médico, portanto tem um trato com o corpo, com a biologia, e é espírita de berço. E ele, mexendo no freezer, o filho mais ou menos de 6, 7 anos chegou e disse: pai, tocou no ombro de pai, disse: o que é? Você, quando faz sexo com a mamãe, você está nu? Ele fez que não ouviu, ficou olhando no freezer, com a cabeça quente, querendo resfriar a cabeça. Mas criança, habituado na liberdade da expressão, de chegar e de se colocar, pegou ele pelo ombro, puxou e disse: pai, ele disse: o que é? Disse: quando você faz sexo com a mamãe, o senhor está nu? Sabe o que ele respondeu? Claro! Aí no grupo de estudo sistematizado ele trouxe a questão, disse: puxa, eu fiquei tão constrangido, a minha resposta foi tão artificial, foi tão descabida, porque a pergunta era tão natural, e a resposta deveria ser natural. O trato da sexualidade, ela se transformou num conflito por si mesmo. Sexo é conflito, quando que é apenas uma exteriorização da nossa energia criativa, que veio com uma finalidade da procriação, a finalidade da troca de energia entre os parceiros que se entrelaçam numa relação sexual amorosa, e, enquanto energia criativa, o ensejo de alocá-la aonde eu quiser, quando não disponibilizo de um parceiro, de uma parceira, para um processo de acasalamento justo e adequado. Eu canalizo, ou sublimo numa linguagem freudiana, ou transmuto na linguagem de Roberto Assagioli. Então, a sexualidade, ela é bela, ela é tão bela e tão natural quanto são meus dedos, a minha cabeça, a minha memória, a minha intelectualidade, a minha fala. Mas esse espaço é um espaço obscuro, difícil, de trânsito, por nós adultos, e portanto com os filhos eles ficam comprometidos. Daí, nós não sabemos se a gente estimula a homossexualidade ou se reprime, se a gente leva o filho para a iniciação sexual no prostíbulo, ou se estimula nas relações com as parceiras, que hoje substituiu naturalmente esse comportamento que os homens se iniciavam com as prostitutas. Hoje em dia acabou isso, porque pelo menos reduziu, porque as relações entre os namorados, as namoradas, inclui a sexualidade, e aí o relacionamento dos ficantes e dos namorantes, eles vão e exerce a sexualidade, portanto não procura alguém para se iniciar no sexo, aprender a ser homem, como se dizia na minha época, por exemplo, era assim. Então nós ficamos ainda nessas ambivalências e temos dificuldade de podermos nos colocar face aos nossos filhos, as demandas que eles trazem de uma exacerbação sexual, de uma frieza no trato da sexualidade, de uma tendência múltipla para relacionamentos héteros e homossexuais, e temos muitos limites dentro de nós que resultam no trato com os nossos filhos, na exacerbação dos seus próprios conflitos. Penso, nós devemos abrir espaços no centro espírita, fazermos seminários, abordagens, para que a gente possa trabalhar melhor a temática da sexualidade, nos deixando mais em dia, trabalhando primeiro as nossas próprias questões e, portanto, a partir daí, criando uma familiaridade espontânea, porém séria, que faça com que a nossa relação com os nossos filhos encontre um espaço de profunda naturalidade, normalidade, onde qualquer assunto de sexo possa comparecer. Qualquer assunto. Das modalidades de sexo, nas opções sexuais, nos conflitos, nas perversões, qualquer assunto. Vejam o quanto isso é complicado, o quanto é difícil. Quantas vezes você reuniu com a família para tratar de sexo? Você reúne os filhos e fala de droga, por exemplo, de violência, de gangue, de estudo, de raiva. Você reúne os filhos, né, para falar de agressividade, mas quando chega de sexo,
Você não dá conta. Não dá conta. É rara a família que consegue reunir os seus membros para tratar de sexo. Ficam naquela postura antiquada, e não, deixa eles perguntarem. Não perguntam nunca, você não vai explicar nunca. E quando você chega para explicar, ela já está até grávida, ou já está com AIDS. Eu vi um jovem que iniciou-se na heterossexualidade e depois fez um outro caminho no âmbito da homossexualidade, filho único. E esse jovem me dizia, quando eu dizia, você é homossexual? Ele disse, não, eu sou homem. Eu tenho um relacionamento homossexual. Se eu perguntar para você se você é heterossexual, você vai dizer que não, você é o Alberto. Então por que eu tenho que dizer que eu sou homossexual? Eu sou, pseudônimo, o José, mas eu não sou homossexual. E tenho relacionamentos sexuais com homem, mas eu não sou gay. Vocês vejam como é complexo, como é delicado quando você vai penetrar nas entranhas. Esse jovem me procurou para fazer psicoterapia. E ele dizia assim, então, a maior dor que eu tive foi com os meus pais. E veja o que aconteceu. Ele enveredou para a homossexualidade. Quando ele trouxe o assunto para os pais radicalizaram. E aí, ele, na radicalização, ele, para dar vazão ao conflito que não teve acolhimento com os pais, porque ele também estava em conflito, ele degenerou para relações muito promíscuas. E aí começou a beber, com raiva dos pais, e esse encaminhamento foi de tal ordem que ele fez vinculações absurdas, vivendo uma sexualidade em regime de muita promiscuidade. Os pais espíritas começaram a se trabalhar para poder acolhê-lo, porque ele continuava filho. E foram fazendo um movimento, até que conseguiram acolher. E ele diz assim, hoje eu tenho os meus pais como meus grandes amigos. Mas eu lamento muito que tenha demorado tanto, porque nessa vida eu me contaminei, eu sou soropositivo. Nessa vida, ele disse, eu tive parceiro, aonde eu fiz coisas, ele entrou em pranto copioso e disse assim, onde eu fiz coisas que eu me arrependo muito. Eu me arrependo, porque eu não sei quantas pessoas eu contaminei. Isso era 4 horas da tarde, ele me dizendo isso. Agora, nesse horário, esse espaço a que eu me refiro, ele funciona aqui na cidade em alguns lugares, aonde a sexualidade ela é feita de forma absolutamente livre, e aonde a libertinagem comparece, e as relações sexuais são múltiplas. E eu não tive a honradez, e me sinto culpado, de me abstrair, de me colocar nesses espaços, aonde eu tive relações múltiplas com pessoas, e eu não sei quantas eu contaminei. E ele chorava como uma criança. E ele dizia assim, eu não precisava ter feito isso, comigo, fazendo com os outros. Então vejam quanta delicadeza. Eu conheço os pais dele, são pessoas amorosíssimas, mas travaram, quando o filho trouxe o conflito, travaram, e fizeram uma abordagem repressiva, não uma abordagem de inclusão, de acolhimento, para ver, filho, vamos ver, vamos analisar, vamos perceber. Não, eles simplesmente rejeitaram, e disse, você é um homem, você vai ter que, aí quiseram rememorar os relacionamentos heterossexuais, e quiseram impor a sua oposição de fora para dentro. Ninguém impõe de fora para dentro nada. E essa rejeição inviabilizou um processo de reaproximação educativa, e o conflito se alastrou. Depois pudemos trabalhar com ele, que os pais tinham seus limites, foi o que os pais conseguiram fazer, de que os pais são pessoas extremamente amorosas, nessa área, eles tinham limitações, e que ele deveria perdoar os pais, até porque os pais hoje têm uma posição muito adequada, lidando com essa questão, de uma forma muito amorosa, o que faz hoje com que o filho seja um filho extremamente afeiçoado aos seus pais, mas viveu aquele momento difícil esse, graças à limitação dos pais, e eu trabalhava com ele, o perdão que ele deveria não só se dar, mas dar aos seus pais, que não tinham espaço interno, disponibilidade interna, para acolher o filho e amá-lo incondicionalmente. Em amando incondicional, poder junto ao filho
manter uma postura que pudesse ajudar o filho a encontrar o seu caminho, uma postura reeducativa. Situei esse caso só para sinalizar quantos dramas se repetem e de que nós, enquanto pais, educadores, precisamos estar cada vez mais em dia com a temática para podermos abordar filhos, alunos de qualquer classe sexual, de qualquer idade, e termos posturas que possam ser mais adequadas na resolução dos conflitos afetivo-sexuais. Pai, afasta de mim esse cálice. Isto foi um conflito? Esse era um gesto amoroso de um homem que, a exemplo de uma mãe, que vê o seu filho caminhando numa escolha inadequada, diz: meu pai, me permite que eu possa não sorver o cálice de ver o meu filho indo por esse caminho, quando o caminho é por ali. E indo por esse caminho, ele sofrerá muito. O cálice a que Jesus se refere não era a cruz, até porque a cruz era o grande instrumento bélico que ele embainharia como uma espada na terra para mostrar que ele era a favor da não violência. Jesus não temia de modo algum a crucificação e a morte. Quando percebemos Simão Pedro dizer: não me crucifique de cabeça para cima, porque a cabeça para cima, só o mestre, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Quando a gente vê Paulo dizer para o carrasco: executa o teu dever, que era degolá-lo. Quando a gente vê Sócrates dizer para aqueles que tentavam lhe seduzir, de algum modo, a abrir mão de tomar a cicuta, e ele disse: mas como vocês estão assim tão sofridos, tão agastados, porque eu vou tomar cicuta? Mas você é inocente, dizia a esposa. Disse: você queria que eu fosse culpado? Vejam como é o jogo, né? Como é que a gente funciona, né? Quando todos eles queriam que Sócrates pudesse se liberar: mas tu podes ficar livre. Ele disse: mas eu não estou preso. Presos estão eles, nas consciências dele, que estão cometendo um crime. Então era o diálogo da liberdade, absolutamente destemido, porque sabia que cumpria o seu dever. Tomar ou não tomar a cicuta não era apenas um ato de sobrevivência corporal, era um ato ético. Ele não podia abrir mão daquela fala e do seu comportamento que era absurdamente belo, vocacionado para o bem, como o pai da filosofia da oralidade, que centrou no bem a sua postura comportamental e filosófica. Sócrates não podia tergiversar, abrir mão da cicuta para sobreviver fisicamente, porque senão todo o seu ideal era uma balela. Então ele dizia: não, Sócrates está livre, e o corpo de Sócrates vocês enterram em qualquer lugar, porque Sócrates não está dentro dele. Ele não estava dizendo: me matem. Ele estava dizendo: eu não abro mão de sorver a cicuta para sobreviver corporalmente, declinando de toda a minha orientação de vida focada no bem, na justiça, na inteireza, que tanto ele tinha ensinado para as pessoas e para os jovens especialmente. Assim era Jesus. E Jesus não podia jamais temer a cruz. Muitos pensam que o cálice é a cruz, mas o cálice não é a cruz. O cálice era a expressão do mestre que denunciava que aqueles espíritos estavam mancomunando-se com o mal e conspurcando a consciência, e sofreriam muito, muito. O ato de você se equivocar leva você a uma experiência mais ou menos dramática de conflito, que se manifesta como dor e que lá adiante vai precisar que você refaça. E eu que estou olhando você fazer essa escolha, posso dizer: puxa, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, o cálice de ver o meu filho projetando-se numa direção absolutamente abismal, gerando uma cultura de sofrimento e de conflitos para adiante. Mas Jesus, ao mesmo tempo que diz isso, diz: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Querendo significar para nós que diante dessas circunstâncias, quando o nosso coração se despedaça, nós precisamos colocar a nossa fé no Criador e entender
que acima de tudo deve prevalecer a vontade do Pai e a nossa observância à vontade do Pai. E aí ele diz: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Incluindo mesmo no Pai Nosso. Mas nós, o que nós fazemos? Nós queremos que o nosso filho se salve, por exemplo, nosso ente querido, nosso parceiro, a nossa parceira, e a gente diz: Pai, que seja feita a minha vontade e não a tua, porque eu estou querendo. A gente faz o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, não a nossa. A gente não diz isso, mas na forma vivencial e comportamental, a gente quer que se faça a nossa vontade. A gente não subordina. Então Jesus, que era o Espírito governador espiritual da terra, dava a dimensão de que, mesmo sendo o Espírito que conduz-nos na nossa senda evolutiva, mesmo tendo essa categoria evolutiva, ele colocava o Pai acima dele, nos ensinando a termos uma postura de humildade face a uma situação que se mostre para o outro com umas opções variadas, e que a gente, em olhando, possa perceber de que nem sempre a melhor escolha está sendo feita ali. Então, me parece que essa é uma experiência de Jesus onde ele nos ensina humildade e submissão à vontade do Pai, que sabe, e que para nós deveríamos ficar muito claro isso, de que os seus filhos têm o direito de fazer as escolhas. Judas fez a escolha péssima, e Jesus ainda assim o respeitou, e no ato último ainda o beija e diz: aqui tu viestes, amigo, quando no horto Judas vem e o identifica beijando. Então Jesus era um espírito, portanto, que estava profundamente identificado com o Pai, e de modo algum poderia temer dores físicas, porque as dores que doem não são as físicas, porque as físicas são periféricas. As dores que mais doem são as dores da alma. O conflito orgânico, uma fratura da perna, dói muito menos do que uma fratura emocional. Uma lesão de um acidente que, por exemplo, dilacere as nossas vísceras, as nossas carnes, dói. No entretanto, logo a gente está reposto. Mas uma dor de consciência é muito mais dramática. Eu vi uma jovem que, com a parceira num relacionamento homossexual, entrando em crise, e ela, bebida, pegou e disse: você não quer reatar comigo? Ela pegou álcool e jogou, começou a jogar no colchão, e a amiga correu, mas antes que ela conseguisse isso, ela acendeu o fósforo e jogou. O fogo pegou no colchão, ela ficou aprisionada num espaço exíguo e levou queimaduras gravíssimas. As queimaduras foram tão graves, amigos, que ela ficou em coma. Queimaduras de 3º grau. Os médicos não tinham esperança que ela sobrevivesse. E essa pessoa me contou essa experiência. Ela disse: eu me vi num espaço como se fosse um lugar onde passasse trens, uns galpões, e eu via dali uma escuridão abaixo de mim, e eu via gritos, eu via dores, eu via esgares, e aquilo era tão pavoroso, doutor Alberto, que eu roguei a Maria que me beneficiasse. As dores do corpo que me faziam usar dolantina, morfina, não se equiparam àquela dor de ir para aquele lugar. Vocês vejam? A dor corpórea, ela é quase nada, por mais dantesca que seja a dor da alma. Então eu acho que essa passagem de Jesus, ela aponta nessa direção, nos ajudando a trabalhar o nosso conflito diante das má escolhas dos outros. Pessoal, tendo em vista o adiantado da hora, nós temos muitas e muitas questões ainda. Nós vamos colocar aqui a última, Alberto, mas a última consiste em 2 perguntas, porque são de âmbito familiar. Se você puder, são assuntos diferentes, mas no âmbito familiar. Se você puder, eu vou dizer aqui então. Poderia comentar um pouco sobre os filhos que levam as namoradas para dormir em casa? Qual a postura que os pais deveriam tomar? E uma outra com relação à família, como que a família deve se comportar quando tem um paciente em casa com doença de Alzheimer? A primeira questão eu vou remeter ao Espírito Camilo, e vou sugerir que vocês leiam a obra
psicografada pelo Raul, Educação Educação e Vivências. Tá? Vocês vão lá consultar a resposta a essa questão. A segunda, com relação ao Alzheimer, ela nos diz claramente da nossa necessidade de amplificar o nosso conteúdo interno de amor. A doença da demência senil, ela é dramática. A pessoa fica completamente desconectada. E ela nos dá a oportunidade do exercício de um amor que em poucas circunstâncias nós vamos ter oportunidade. É um processo expiatório para aquele que experimenta a demência e é muitas vezes um processo expiatório para aquele que é o familiar próximo. Tenho visto comportamentos dramáticos na conta de Alzheimer. Tenho visto a parceira, por exemplo, pegar o parceiro e dar nele. Assim, Dr. Alberto, ele foi um péssimo esposo, farrista, me abandonava, agora está com Alzheimer. Então ele anda em casa, corre lá, fica andando no quintal, vem e faz a mesma pergunta. Às vezes eu fico com tanta raiva, lembrando da minha história, que eu agrido fisicamente. Ela chorava me dizendo isso. Ainda nesse semestre, cuidando de uma pessoa num grupo que fez uma paralisia facial, ela dizendo, esta paralisia facial, ela vem em função da minha tensão lidando com minha mãe que entrou em Alzheimer. Eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanto ódio de lidar com uma situação dessa, que não tem jeito, sou eu que tenho que tratar. E ela narra a história, documentando a grandiosidade do conflito. Quanto maior é o conflito, maior é a nossa possibilidade de crescimento. Mas também pode representar uma maior dificuldade de soma de dor, se eu significo a experiência de uma forma trágica. Se eu ressignificar a experiência, trazendo o sentido positivo, eu posso fazer daquela experiência um espaço de crescimento. O Alzheimer, ele é um desafio, como a doença mental, como o filho drogadito. São experiências profundamente mobilizadoras. Quem tem um familiar alcoólatra, quem tem um dependente químico em casa, quem tem um doente mental que surta, cujo controle medicamentoso é difícil por apresentar doença grave, eu quero dizer, meu amigo, minha amiga, que participa de um lar desse, que você está convidado a desenvolver a tua capacidade amorosa. E que lidar com esse conflito significa poder entender que o próprio drama já é a tua experiência evolutiva. Porque desses quadros, muitas vezes, eles não encontram uma resolução. E de que viver aquele processo até o fim da existência representa a caminhada de crescimento. Então, relativizar as expectativas que às vezes estão muito estratosféricas de uma cura mágica, de uma cura assim miraculosa, e perceber de que lidar com aquela situação desafiadora, ela é a própria limalha que vai aformosear você enquanto espírito diamante, tirando a ganga. Quando nós recebemos o buril, o diamante vai ganhando brilho. Você está tendo a oportunidade, no buril de um Alzheimer, de uma psicopatologia outra, de um dependente químico, dependente alcoólico, você está tendo a oportunidade de criar o aformoseamento da alma. Não exija de você aquilo que você não tem. Administre adequadamente para não se sentir violado e violentado. Lançando mão, por exemplo, do partilhamento da responsabilidade com os outros entes queridos. Se tiver recursos econômicos, avalie a intervenção de acompanhantes terapêuticos que te ajudem a administrar o problema. Não queira carregar o problema nas costas sozinho. Se você pode compartilhar e pode comprar recursos instrumentais e contratar pessoas que possam melhorar a administração do problema. Assim, com um funcionário a mais em casa, que te ajude, não te substitua, mas que te ajude a administrar o problema, você estará crescendo profundamente.
Ninguém enfrenta um Alzheimer, ninguém enfrenta um drama dentro de casa graciosamente. Ali está o ex-parceiro que tu abandonaste. Ali está a ex-parceira que tu induzistes ao crime e às vezes ao suicídio. Ali está o ex-filho que tu abandonaste e hoje na sua carência não consegue lidar com a compulsão com as drogas. Ali está de volta o que a vida te oferece enquanto resultado da tua semeadura. A vida tem o efeito eco, o que a gente faz volta. E do mesmo jeito que a gente está recebendo isso de volta, que nos é muito mobilizante enquanto tamanho de problema, é a semeadura que tu estás fazendo agora. A oração, o evangelho no lar, os recursos do abastecimento indo no centro espírita, o transe mediúnico, se tu és médium, às vezes te favorece tanto. O contato com os amigos espirituais te equipa para que tu possas efetivamente lidar com o problema, cuja solução é ir até o fim. E depois da desencarnação, tu estás maior, tu estás mais inteiro. Em plano menor é o que dá com os nossos conflitos em casa, num plano menor. Eu gosto muito desse exemplo, porque ele é muito gratificante, no sentido do simbolismo dele. É um amigo que eu tenho que me disse que tinha ganho na loteria esportiva e não tinha ganho. E eu disse, mas por que tu ganhaste na loteria? Ele disse, não, é porque eu casei. Aí disse o nome da esposa. E aí eu disse, ela é demais, ela me exige esperança, dedicação, ternura, perdão, paciência. Ela é a minha loteria, porque é através dela que eu estou me enriquecendo, Alberto. Quando ela desencarnar, eu vou estar um espírito iluminado, Jesus que se cuide. O outro que convive conosco é o nosso buril. E nós somos o buril para o outro, porque esse companheiro que me dizia isso, a esposa falava a mesma coisa dele. Então eram dois bilionários que se encontraram para se enriquecerem reciprocamente, tendo em cada um o espelho do outro. Na vida, nós encontramos essas oportunidades dentro do lar, ou seja, a gente não teve nem a possibilidade de, estando aqui, escolher, a gente escolheu lá. E quando vem para cá, surge na paisagem doméstica uma situação que vem à conta de aformosear a tua alma, de ser buril, de te enriquecer. E quanto mais tu aprendes a lidar com isso, quanto mais tu manejas as tuas possibilidades, os teus recursos, os teus limites vão se ampliando e o teu potencial se transforma em possibilidades. E as possibilidades são as virtudes que vão se apresentando, ornando a tua alma, demonstrando quanto tu avanças. Eu costumo dizer, por exemplo, o que seria de nós se nós reencarnássemos ao lado de Chico de Assis, Chico Xavier, tendo como irmão Chico Xavier, filho de Joana de Ângeles, casada com Emmanuel, e tendo como irmão mais novo Bezerra de Menezes. O que vocês acham? Agora imagine você tendo como mãe Bush, como esposa do Bush o Bin Laden, que reencarnou mulher na próxima, e como irmão Saddam Hussein. E você pode escolher alguém aqui do Brasil para ser teu irmão aqui mais atualizadamente, mais tupiniquim. O que você acha? Então é interessante isso, né? Porque na nossa caminhada, nós precisamos pensar, e aqui já vou encerrando a minha fala, nós precisamos pensar de que nós temos muita necessidade de buscar a luz, e queremos muito as pessoas iluminadas ao nosso lado. Mas quiçá, se Deus quisesse, achasse que isso seria o melhor para nós, Ele colocaria nos nossos lares um bocado de espírito superior reencarnado, não é verdade? Mas não, Ele coloca um bocado de capeta ao nosso lado, nos coloca um capeta mor, e a gente tem que se encontrar lá, dois bilionários extremamente miseráveis, um diante do outro, como esse amigo e essa amiga, que fazem do casamento um espaço de crescimento, de enriquecimento, estando os dois profundamente empobrecidos de virtudes. Então o que é melhor? E reencarnar no primeiro lar que eu citei, ou no segundo? O que é que tu preferes? Logo, quando Deus nos oferece o lar que nós temos, é porque esse lar é o melhor lar.
é o melhor lar. Não houve engano. Não adianta ir no Procon do Céu tentar fazer revisão de contas, entrar com expediente lá para tentar embargar, não. Vá adiante. Esse espaço é o espaço mais excelente para tu fazeres a evolução. Mas Alberto, eu tenho que aturar a minha sogra? Tem. Você tem que aturá-la. Ela te atura também. Tu és o genro que roubou a filha dela, né? Ela vivia intricada com a filha, você se intrometeu nessa relação. Você tem que ajudá-la a se desapegar da filha. Ela tem um amor possessivo pela filha, e aí ela te exclui. E você não conseguiu te excluir totalmente, tu entraste pelo menos como genro. Não és filho, é só genro. E é um genro muito malquista. Então tu vais ter que trabalhar para ajudá-la a se desapegar, e tu vais crescer, aprendendo a transformar uma sogra numa segunda mãe, quem sabe. É um desafio que está posto ali. Recordo-me da grande metáfora de Francisco de Assis no seu tempo, quando se dizia que num dado momento os conflitos se ampliaram na cidade e ninguém podia sair à rua à noite. Tudo porque, todos comentavam, havia um lobo devorador que ameaçava a cidade inteira. À medida que ia escurecendo a cidade, as pessoas logo se recolhiam com medo do lobo, tal como acontece nos nossos dias, que a gente não pode, vive como que prisioneiro dos nossos próprios lares, tendo algumas horas para pegar sol na rua, que é permitido, e depois da qual você tem que voltar logo para casa, senão é assaltado, é levado, sequestrado. O povo lá não podia sair à noite. E aí Francisco, em sabendo da história do lobo, disse assim: eu tenho que resolver essa questão. A nossa cidade não pode ficar todo mundo sem poder sair à noite, nós estamos sitiados à noite, não podemos sair. Então Francisco resolveu ir ao encontro do lobo à noite. Municiou-se dos recursos necessários e foi ao encontro do lobo. E quando chegou a noite, o lobo estava uivando. Ele foi na periferia da cidade e encontrou o lobo. Disse: meu bom lobo, o que é que está acontecendo com você? Do que é que você precisa? E o lobo mais ou menos disse que tinha muita fome. E ele disse: mas se você tem fome, você não precisa amedrontar a cidade. Ninguém quer sair com medo de você. Então, eu trouxe para você alimento. Se você tem fome, eu trouxe alimento. E ofereceu o alimento para o lobo. O lobo, extremamente feroz, comeu o alimento e foi se pacificando. E Francisco disse assim: olha, você faz o seguinte, você não ameaça a cidade mais, não vem uivar no entorno da cidade, e eu me comprometo com você todos os dias a vir trazer o alimento para você. E o lobo acordou, e a partir daquele momento Assis pôde viver plenamente a liberdade. Essa metáfora, ela assinala a nossa relação com o conflito. Todos nós que vivemos conflitos, eles só existem porque o conflito está dentro de nós. Não existe conflito externo que não ecoe no nosso. A gente só se encrenca com o outro porque a gente tem encrenca na gente. Se a gente não tiver encrenca, a gente não se fixa na relação com o outro, no problema. E a nossa maior dificuldade, ela é tanto maior quanto maior é a dificuldade que eu tenho comigo mesmo. Porque quem está em dia consigo próprio, não tem problema. Se relaciona com o outro, que tem a sua própria dificuldade, e tem um manejo absolutamente tranquilo. Mas se você tem uma dificuldade, quando você encontra outra pessoa, surge um enganchamento. No lar surge um enganchamento grupal. No centro espírita você se encrenca com A, com B, com C, com tal grupo, não sei o quê. Tudo porque você tem dentro de você áreas lupinas que não foram ainda trabalhadas. Áreas escuras que você ainda não deu conta de dissolvê-las. E é isso que conecta com os companheiros que também têm as suas sombras e você ainda não conseguiu resolver. A diferença é que num conflito grupal, familiar, interpessoal, você sempre culpa os outros. Não, mas é que fulano é agressivo, é que fulano me agrediu, é que fulano é grosseiro, fulano é ciumento. A gente sempre encontra motivos, é rebelde, é malcriado. E, quer dizer, o outro sempre é o problema. Mas, para quem quer avançar na resolução de conflitos, aprendendo a administrar espiriticamente, guarde essa frase. Guarde isso. Se numa relação grupal alguma situação acontecer e doer, nós costumamos dizer: bateu, doeu, leva que é teu. Bateu, doeu, leva que é teu. Toda situação
que bate em nós e dói, é porque tem uma parte em nós dolorida. E nós vamos aprender muito com aquela pessoa, com aquele grupo, através da dor que dói em mim. Se eu fiquei ressentido, se eu fiquei magoado, se eu fiquei triste, se eu fiquei deprimido, se eu fiquei isso, se eu fiquei aquilo, se eu fiquei com medo. O que eu senti é para onde eu tenho que olhar. Eu não tenho que olhar para o outro, tenho que olhar para mim, se eu quero crescer na resolução de conflito, na relação com o outro, resolvendo o meu próprio conflito interno. Portanto, todos os conflitos, dos internacionais aos domésticos, eles só existem porque tem um homem conflitado. E a proposição que Jesus faz é a da superação. O homem novo que supera o conflito vencendo o homem velho. E que Francisco de Assis propõe no seu tempo, dizendo que quando a situação fica no anoitecer, quando a situação não fica favorável, nós temos medo. Medo que o lobo nos devore, que a tentação nos coma, de que a gente escapule, de que a gente ceda e se desespere e perca. Não adianta, e perca-se, não adianta ignorar a escuridão, tampouco o lobo que circula nas nossas redondezas. É necessário ir ao encontro do lobo para resolver o conflito. Não adianta você só andar de dia, porque você viverá a vida precariamente, só a metade dela, só sai de dia, à noite você não sai. Como alguém que só vive um período da existência, porque tem muita dor. Nós, se queremos ser livres, nós precisamos gozar da liberdade universal, saindo de dia e saindo à noite. Mas como a noite, representando os momentos difíceis e ameaçadores, eles mobilizam o lobo dentro da gente. Se você quer efetivamente galgar a liberdade e a felicidade, assumindo a plenitude do ser, você precisa ir na periferia da tua própria personalidade, do teu próprio ser, buscando ir ao encontro do lobo ameaçador, do quanto tu tens medo. Lobo esse que se revela como egoísmo, que se revela como ambição, como a facilidade que tu tens para te magoar, para te melindrar. Lobo esse que está representado numa postura extremamente despótica, numa agressividade destrutiva. Lobo esse que está caracterizado numa covardia moral. Lobo esse que se caracteriza por uma sexualidade profundamente disfuncional. Lobo esse que está posto dentro de uma dinâmica através da qual tu revelas a tua indiferença ou a tua passividade. Lobo esse que só tu sabes. Então, se tu queres ser livre para transitar na vida, nos grupos, com as pessoas, com a parceira, com o parceiro, com os filhos, no grupo espírita, na cidade, se tu queres ser livre para poder andar sem armas na tua cidade, mesmo sabendo que tu corres o risco de ser assaltado, de ser sequestrado, se tu queres ser livre até para enfrentar o momento da morte, a saída do corpo, da desencarnação, tu precisas assumir um compromisso contigo de ir ao encontro do lobo. Mas tu não vás ao encontro do lobo para uma chacina. Tu vás ao encontro do lobo valendo-te da tua luz interna. É necessário, para resolver o nosso conflito, nós encontrarmos o Assis que dorme dentro da gente. A luz que nós negligenciamos a sua presença. A luz que nós não qualificamos que temos. As nossas habilidades, as nossas conquistas já feitas. É necessário buscar o Cristo interno, é o Assis interno, para que este Assis, ele possa, de algum modo, ir ao encontro desse lobo para começar a domesticá-lo, começar a vencê-lo, a transmutá-lo. É necessário, portanto, ir ao encontro dessa área extremamente inóspita do nosso ser, selvagem do nosso ser, primitiva, para promover aquilo que nós chamamos, num bom espiritismo, de educação, a autoeducação. A que Allan Kardec propõe que deve ser feita no nível da transformação profunda do ser na moralidade, da construção de um novo ser. Quando tu atualizas, fazendo a conexão com a tua luz franciscana, para que ela possa chegar próximo do lobo, tu estás fazendo a resolução do conflito, nem evitando,
nem reprimindo, nem te escondendo, nem acirrando a carnificina, amplificando o conflito. Tu faz fazendo aquilo para o qual nós existimos. A transformação moral e a implantação a cada dia mais do reino de Deus dentro do nosso coração. Há muita necessidade de nós identificarmos os nossos lobos, nossas sombras, nossos defeitos, nossos vícios. Mas há muita necessidade de nós conectarmos-nos com a nossa luz interna, com o nosso Assis, com o nosso Deus, com o nosso Cristo que está amordaçado, que está velado e que não comparece na nossa existência. Fazer esse processo de encontro é a resolução do conflito. Porque todo lobo não resiste a um Assis. Porque todo homem velho, ele não conseguirá segurar o homem novo que vai brotando. Porque toda luz que se expande, ela espanca as trevas que logo cedem para que a claridade se faça plena. Nós reencarnamos, amigos, para sermos felizes. O conflito é apenas uma oportunidade de eu superar a minha liberdade existencial, de apenas sair no dia e poder também sair à noite. E não temer nada, a noite dos encontros, a noite dos desencontros, no grupo espírita às vezes, onde está fervilhando os conflitos, a noite das grandes provações familiares, a noite às vezes de uma sedução de alguém que tenta te conspurcar, tenta te seduzir, tenta te arrebatar, a noite de um cargo que tu exerce numa administração pública e tu tens que dar conta, a noite ameaçadora de um dinheiro que tu às vezes acumula ou é chamado a acumular, a noite do poder que tu exerce circunstancialmente, a noite da sedução de um poder que tu dispões, por exemplo, no centro espírita, detendo algum cargo e que tu é chamado a exercitar esse poder espiriticamente e não ser devorado pelos lobos que tu trazes dentro da gente. Quando tu fazes esse encontro, tu estás livre para assumir um cargo ou não, para ter status ou não, para sair na cidade de dia ou de noite, para, em mesmo sendo assaltado, tu seres capaz de amar o assaltante e às vezes reverter o assalto. Tal é a tua presença amorosa, é a tua energia vibrante, percebendo que ele é o teu irmão, ele não é um marginal. Ele é alguém que foi marginalizado pela sociedade da qual tu fazes parte. E que ele precisa ser olhado com ternura e com carinho. Tu serás capaz mesmo de enfrentar um dos grandes conflitos que é a desencarnação. E serás chamado a comparecer nesse momento e a entender que apenas tu vais saber o momento da hora de te retirar, quando o Pai te chamar, saindo do corpo elegantemente para entrar no mundo dos espíritos, na certeza de que tu conseguiste superar o teu último conflito, que foi a desencarnação, saindo com a consciência pacificada. Isso só é possível se nós atualizarmos o cristianismo à luz do pensamento espírita, fazendo com que esse Francisco vá domesticando essas feras internas que nós temos dentro da gente. Alimentar significa dizer pacificar, significa dizer acalmar, significa dizer acolher aquele lobo sem destruí-lo inicialmente, mas sem se deixar destruir por ele. E fazendo isso, você vai conseguindo domesticá-lo, que é a linguagem da educação transmutada para a visão espírita, da metáfora para a visão espírita. Por isso, caríssimos amigos, encerrando o nosso encontro feliz desses 2 dias, em mais uma semana espírita de Cascavel, sob as luzes da nossa veneranda doutrina espírita, que nos estimula a fazermos um passo adiante, na certeza de que estamos apenas fazendo aquilo que nos compete, e de que diante dos grandes desafios que a reencarnação propõe, o conflito de renascer, ele já é superado pela nossa aquiescência. E de que os diversos conflitos que vamos surgindo desde o útero até o finalismo da nossa vivência biológica são espaços de convite a que a gente possa fazer valer os nossos franciscos internos sobre os nossos lobos rapazes que jazem dentro de nós. E assim podermos, num tempo que não será o amanhã, mas que já será o agora,
nós podermos estar comungando cada vitória que a gente dá. Porque ser espírita não é esperar ser feliz lá no nosso lar. Ser espírita é estar feliz hoje, porque você conseguiu superar um conflito com a esposa, com o esposo, com o filho, com o companheiro de trabalho espírita. Ser espírita é a serenidade que você tem lidando com uma doença, às vezes irreversível, ou não curável, ou então lidando com um achaque, com um sócio. Ser feliz, na linguagem espírita, é você se dar conta de que hoje você fez o que precisou fazer na resolução dos seus conflitos, e que a cada dia que passa você vai tendo mais liberdade franciscana, atualizando o teu potencial de luz e podendo fazer de cada passo, de cada momento da tua felicidade, da tua vida, um momento no qual Jesus faz parte do teu ser, numa vitória interna que apenas vai se ampliando dia após dia, sem nenhuma ansiedade pelo que será pós-morte, porque o que será pós-morte é apenas a consequência de cada dia. E assim podermos conclamar a nossa felicidade do dia a dia, dizendo: ó Jesus, que bom termos encontrado a doutrina espírita. Obrigado.